Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta aos Romanos, capítulo 15, versículos de 1 a 13. Nós, os fortes, devemos carregar as fragilidades dos fracos e não buscar a nossa própria satisfação. Cada um de nós procure agradar ao próximo, em vista do bem, para edificar. Pois também Cristo não buscou sua própria satisfação, mas conforme está escrito, os insultos dos que me ultrajaram caíram sobre mim. Ora, tudo o que se escreveu no passado é para o nosso ensinamento que foi escrito, a fim de que, pela perseverança e pela consolação que nos proporcionam as Escrituras, tenhamos a esperança. O Deus da esperança e da consolação vos conceda ter os mesmos sentimentos uns para com os outros, a exemplo de Cristo Jesus, a fim de que, de um só coração e de uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Acolhei-vos, portanto, uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Pois eu vos asseguro que Cristo se fez ministro dos circuncisos para honrar a fidelidade de Deus, no cumprimento das promessas feitas aos patriarcas, ao passo que as nações glorificam a Deus, pondo em realce a sua misericórdia, segundo está escrito: pelo que eu te confessarei entre as nações, e salmodiarei o teu nome. Diz ainda: nações, exultai junto com seu povo, e ainda, nações todas, louvai o Senhor, e que todos os povos o celebrem. Isaías, por sua vez, acrescenta: surgirá um rebento de Jessé, aquele que se levantou para reger as nações, nele as nações depositarão a sua esperança. Que o Deus da esperança vos cumule de toda alegria e paz em vossa fé, a fim de que, pela ação do Espírito Santo, a vossa esperança transborde. Palavra do Senhor, graças a Deus. Fica um pouco mais claro para nós, agora que estamos estudando a carta aos Romanos, que esses fracos na fé tratam-se daqueles que são cristãos vindos do paganismo também. Porque muitos deles, que em sua maioria, na verdade, não conhecem a lei, mas os fortes, ou seja, aqueles que têm a fé mais esclarecida porque vêm do judaísmo e têm todo um berço na fé, têm a fé mais firme. Então Paulo está chamando estes à responsabilidade para que cuidem dos outros, ao invés de ficarem nas divisões e julgamentos. Então Paulo está colocando o nós aqui para deixar bem claro que, porque ele próprio é esclarecido e é pai dessa comunidade, ele próprio é de origem judaica, então ele já diz: nós, os fortes, devemos carregar as fragilidades dos fracos
e não buscar nossa própria satisfação. E aí ele fala, Cristo não fez isso. Por que a gente ia fazer? Se Cristo tomou isso, então ele lembra que as Escrituras estão ali para nos ensinar, para que a gente faça o mesmo e faça isso com esperança, com o coração cheio de esperança. E Paulo reza, e Paulo pede pelos fortes, pede para que eles tenham essa força, que o Deus da perseverança e da consolação vos conceda terdes os mesmos sentimentos uns para com os outros, a exemplo de Cristo Jesus, a fim de que, de um só coração e de uma só voz, glorifiquem um Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós que estamos há mais tempo na igreja, você que está há mais tempo na igreja, você tem que ter paciência com quem chegou agora e está fazendo algumas coisas que são reprováveis ou está assim muito, cheio de, nossa, isso está certo, isso está errado, Virou o juiz de todo mundo porque ele começou a estudar, começou isso, começou aquilo. E com o tempo, ele vai ver que as coisas não são assim. Não é que não são assim porque a gente relaxa e começa a viver de qualquer jeito. Não, isso está errado. Não são assim porque a gente não é juiz dos outros. Nós não estamos aqui para julgar, mas para vivermos testemunhando e recebendo testemunhos uns dos outros, para assim crescermos na fé, porque nos ajudamos mutuamente. Então, que o Deus da perseverança e da consolação nos conceda termos os mesmos sentimentos uns para com os outros, a exemplo de Cristo Jesus, a fim de que, de um só coração e uma só voz, ou seja, uníssonos, a gente glorifique a Deus. E aí vem a ordem de novo. Acolhei-vos, portanto, uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. E aqui ele fala, eu vos asseguro, porque Cristo se fez ministro dos circuncisos para honrar a fidelidade, mas também dos que não são circuncidados. Por quê? Realçando a sua misericórdia para as nações, ou seja, os incircuncisos. E aqui ele chama como testemunha os profetas, as profecias, porque ele falou lá em cima das Escrituras, então ele começa a citar as Escrituras. Livro do Êxodo, Salmo, Deuteronômio, Isaías, ele começa a citar, uma atrás da outra. Está escrito, pelo que eu te confessarei entre as nações e salmodiarei o teu nome, ou seja, entre as nações, para dizer, olha, está provado, somos iguais, você não pode se sentir superior aos outros, mesmo que você tenha mais esclarecimento. É aí que você tem que cuidar de quem tem menos. Nações, exultai junto ao seu povo. E ainda, nações todas, para dizer, olha, quando fala nações, não é Israel só. Não é só o descendente de Abraão pela carne. Então isso ficou muito claro aqui nesse texto para nós. E como isso se aplica na minha vida, na sua vida, hoje, você que está na igreja, você que está há um tempão na igreja, que é esclarecido, talvez anos e anos servindo aí na sua paróquia, você sabe como as coisas funcionam, conhece a tradição do povo, do local e tudo mais. É você que tem que ajudar os outros com paciência a se enturmarem e a terem espaço para trabalhar, porque uma hora ou você vai morrer ou você não vai conseguir mais trabalhar. E como é que vai ser a sucessão disso? Quem que vai fazer isso no seu lugar? Vai ficar vacante e alguém vai ter que aprender batendo cabeça na parede? O serviço? Não dá. Então a gente tem que fazer com que os outros aprendam o que a gente sabe fazer. Padre Jonas dizia assim pra gente, a gente tem que fazer e fazer. Desse jeito. Eu falava para quem é coordenador, de alguma coisa, você faz e faz fazer. Por quê?
Porque você faz com que a pessoa aprenda. E você antes dá o exemplo. E a pessoa vai aprender porque você está fazendo com que ela aprenda. E assim, a graça se perpetua, o serviço continua. E ter paciência com a fragilidade. A pessoa é fraca na fé, tem dúvidas, não tem convicção e tudo mais. Quem é instruído e tem convicção, pouco a pouco, com jeitinho, às vezes vai precisar dar um puxão de orelha, às vezes vai precisar acolher, vai precisar abraçar. Com paciência, vá ensinando para que esse irmão, essa irmã também se torne mais esclarecido na fé. É a nossa função, de quem é mais velho. Carregar as fragilidades dos fracos. Vamos anotar no nosso diário. Olha aqui. Promessa de Deus, versículo 9. Aqui nessa parte aqui, em que ele cita a escritura, né? Segundo está escrito. Que promessa de Deus está aqui, ó. E depois tem o versículo 12. Também promessa de Deus. Pode anotar. E aí vamos para as ordens. Versículos 1 e 2, depois versículos 7 e versículos 10 e 11. Versículos 1 e 2, ordens de Deus. Também o versículo 7 e também os versículos 10 e 11. E agora princípios eternos, porque temos versículos 3 e 4 e versículos 8 e 9. Qual é a mensagem de Deus para você hoje, diante dessa palavra? Como colocar isso em prática na sua vida? Anota no seu diário. Vamos lutar para viver. Quero convidar você, com muita alegria, principalmente você que está aqui pela primeira vez, a fazer comigo a Bíblia inteira, usando esse método que Padre Jonas da Bíblia nos ensinou. Método A Bíblia no Meu Dia a Dia. Então se inscreva aqui no canal, acione o sino da notificação, deixe seu like evangeliza, viu? Os livros, né, eles estão organizados em playlists, então você não tem como se perder. E para aprender direitinho o plano de leitura, você encontra aqui na descrição tudo que você precisa para isso. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.